eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. Ele vem falar sobre a utilização da tecnologia do drone na segurança pública de Mato Grosso. Mas antes disso, secretário, ficou mais gostoso o feijão com celular? Ontem a polícia descobriu que não se sabe quem ainda, mas que colocaram celulares dentro do feijão servido aos presos. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da capital. Realmente, nosso trabalho está cada vez mais intensificando nas unidades prisionais do Estado para coibir a entrada de telefones celulares, para coibir a entrada de drogas, as coisas realmente proscritas que não podem entrar. E ontem foi uma vitória numa grande batalha na apreensão de 21 celulares, mérito dos profissionais que trabalham no sistema prisional, a inteligência funcionando bem, e agora vamos atrás de quem realmente colocou os celulares e quem patrocinou a tentativa dessa entrada. Como é que é possível perceber isso, secretário? Trabalho de inteligência, trabalho de fiscalização perfeito dos colegas que lá trabalham. A gente tem muitas batalhas nessa grande guerra contra o crime. Umas a gente ganha, outras a gente perde. Essa foi a nossa vitória. Tá. Não tem um jeito de bloquear o celular no presídio? Eu tenho uma tese que eu defendo, inclusive conversei com o Sérgio Moro a respeito disso, que como a telefonia é uma concessão federal, eu acredito que a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, tinha que obrigar as empresas de telefonia a fazer bloqueio de uso de aparelhos de transmissão de sinais em cima das cadeias públicas. Sem custo para o Estado. É uma obrigação, como é uma concessão, é uma obrigação da concessionária de fazer isso. É uma tese que eu defendo, tem um projeto de lei no Congresso Nacional nesse sentido, que a gente está brigando para isso. Que é inconcebível. E quem faz oposição a isso são as operadoras. As operadoras acham que é um custo desnecessário para elas, mas não é um custo, é um ônus pela concessão que elas têm no Brasil. Porque se a gente verificar, elas exploram a telefonia, que é uma concessão federal, e a gente não pode, o Estado, ficar gastando recursos próprios para bloquear uma concessão que é sua. A gente tenta ficar procurando no mercado internacional, no Israel, Estados Unidos, Alemanha, equipamento para fazer bloqueio de uso do celular em presídio. É um absurdo a gente gastar dinheiro com isso. As empresas de telefonia têm que armar esse bloqueio a custo livre para o Estado, e porque a tecnologia cada vez evolui mais, cada vez mais vamos ter que comprar outros equipamentos. Eu acho que o Estado não é obrigado a fazer isso, pelo contrário. As concessionárias têm que fazer essas ilhas de não funcionamento de equipamento de celular. E no diálogo que o senhor teve com o ministro Sérgio Moro, qual que foi a receptividade do ministro? Ele foi muito simpático à ideia, inclusive o projeto de lei, a partir desse ano, o CONSESP, o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, está fazendo uma provocação no Congresso Nacional para que essa projeto de lei ande com o apoio do ministro Sérgio Moro. O Congresso Nacional, dentre outros assuntos, está discutindo lá a reforma da Previdência e o pacote anticrime do Moro. A gente percebe claramente que eles não são muito contrários à questão da reforma da Previdência, mas arrepiam de medo com relação ao pacote anticrime. O que significa dizer que esse pacote anticrime deve ser bom. Que avaliação que o senhor faz do pacote anticrime encaminhado pelo ministro Sérgio Moro? Tem diversas discussões, eu sou simpático a todas elas, mas eu acho que uma das coisas que vem resolvendo o ministro Sérgio Moro com a sua proposta são posições muitas vezes antagônicas que os tribunais superiores do Brasil ainda não pacificaram, e ele vai transformando em lei. Exemplo, a prisão obrigatória, no caso de condenação em segundo grau, torna-se lei e não cabe mais discussão. Enquanto alguns ministros entendem que deve ser solto, outros soltam, já tem posição do STF, na maioria, mas ministros tomam decisões isoladas e transformando em lei, acaba essa discussão. Então o senhor é favorável à prisão em segunda instância? Sou favorável. Quer dizer, ao início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. É porque é onde termina a discussão de mérito, né? Praticamente, o resto nós vamos discutir apenas procedimento e questões constitucionais. Então eu sou favorável, sim. E como é que explica o fato do STJ ter reduzido a pena aplicada pelo TRF4 no caso do Lula? Essas discussões jurídicas... Isso pode? As discussões jurídicas são o seguinte: quando há ausência de lei, o magistrado decide no caso em concreto, né?
Essa discussão ainda vai muito para frente ainda, porque ainda vai passar pelo crivo do STF, que ainda pode revogar todas as decisões do STJ. Secretário, e essa novidade da utilização do uso de drones pela segurança pública de Mato Grosso? Em que situações os drones vão. Porque tem que ter uma preocupação com a situação da infraero, da aeronáutica, não tem? Tem. A capacitação, nós fizemos uma capacitação conjunta, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Segurança Pública, para os profissionais que atuam na área de fiscalização do Estado. O uso de drone hoje em dia é mais que necessário, Antero. A gente tem condição de supervisionar, por exemplo, as festas de peão no interior, fazendo utilização de drone. Em caso de acidentes, em caso de casos críticos, a utilização de drone. A fiscalização de caminhões, material apreendido também, cargas. O drone hoje é uma ferramenta necessária na hora da fiscalização, tanto da área de Secretaria de Fazenda como na área de fiscalização de segurança. Isso já tem sido utilizado? Já tem sido utilizado. O que a gente está fazendo é o nivelamento dos nossos profissionais para poder ter conhecimento, inclusive, de legislação junto ao DTCEA, que é o órgão da aeronáutica que faz o controle do espaço aéreo. Então, eles foram capacitados nesse sentido de conhecer melhor a legislação, conhecer melhor os equipamentos que estão à disposição da fiscalização. E aqui no estado, em que áreas que isso aí está sendo usado? A fiscalização na área de fronteira é um grande avanço, né? A gente consegue colocar o drone numa posição para facilitar a área de fronteira. Fiscalização no Pantanal também é uma coisa muito interessante que a gente está começando a fazer, intensificar a fiscalização no Pantanal. Na região de floresta também, ao norte do estado, principalmente extração de madeira, aonde o pessoal do Batalhão Ambiental e da Delegacia do Meio Ambiente também tem utilizado bastante. Secretário, recentemente o governo do estado tomou umas medidas que foram até orientadas tecnicamente pelo senhor com relação ao fechamento de algumas delegacias para a contenção de gastos. Por exemplo, municípios como Livramento tiveram as delegacias fechadas. Só tinha uma, aliás, né? E fechou a delegacia de Livramento. Primeiro, o que justifica isso? E segundo, como é que estão essas cidades hoje sem delegacias? Antero, eu comparo muito a atividade da Polícia Judiciária Civil do Estado à atividade da Polícia Federal. A Polícia Federal não está em todo município, ela está em todo estado. Então tem órgão de representação. Tem estado que só tem uma delegacia, uma superintendência, e atua no estado inteiro. A Polícia Judiciária Civil ela é uma polícia investigativa, ela não é uma polícia de repressão, propriamente dita. Ela atua dessa forma, mas o papel constitucional dela é de investigar, né, preventivamente e posterior à realização do crime, né? Então o que está acontecendo? Tem unidades dessa aí que só tem um policial, um investigador, que praticamente tomava conta do prédio. Ele não saía para nada, porque não podia abandonar a delegacia. Ele era um guarda patrimonial, ao invés de ser um policial civil. A tomada da medida de decisão, além da parte financeira, que é o menor fator que levou em conta isso, foi pressões, inclusive, do sindicato dos investigadores, que tem um projeto, inclusive, para fechar até mais unidades, por causa da sobrecarga que fica sobre um policial apenas. O que aconteceu qual que foi a tese da nossa defesa conversando o governador e os parlamentares? É que tem unidades que são improdutivas. Ela não tem investigação suficiente, ela não tem demanda suficiente, inclusive, para ter uma delegacia. Muitas dessas cidades aí, você tem a demanda tão pequena de ocorrência de delito, que não faz necessária a unidade, para ter aluguel, viatura e um policial apenas. Então a gente está reforçando as outras unidades da própria regional, com 1 ou 2 profissionais que estavam nessa delegacia, para que aí sim eles tenham a liberdade para investigar e não ficar tomando conta de prédio. Esses policiais foram transferidos para... Foram transferidos para a delegacia mais próxima daquela cidade. Ou seja, a gente conseguiu fazer um incremento na área de investigação e tiramos a tomada desses profissionais que ficavam tomando conta de prédio, que é a guarda patrimoniais. Tá. Depois disso, eu li, parece que na semana passada, aqui na TV Vida Real, uma
informação aqui referente a Dom Aquino sobre a possibilidade de transferência de presos da delegacia. Isso está com o senhor também? Ou Delegacia hoje não tem preso, né? Hoje as delegacias nossas não têm custódia mais, ficam sempre nas cadeias, né? A gente está fazendo agora, por causa de um termo de ajustamento de conduta assinado em outubro do ano passado, entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Governo do Estado, na antiga gestão, que é uma proposta de fechamento das unidades prisionais com menos de 100 presos, por causa do custo que o preso fica, né? Então nós estamos reavaliando isso, nós estamos sentando com o atual Ministério Público, com o atual presidente do Tribunal de Contas, para reavaliar isso, para ver se realmente persiste essa necessidade. Para o Executivo é minimização de custos, que quanto mais presos, quanto mais reeducandos juntos, a equipe que toma conta é a mesma. Então, a gente está agora na fase de finalizar 2 novas unidades prisionais, uma aqui na Várzea Grande e outra em Peixoto de Azevedo. A de Várzea Grande tem a capacidade para mais de 1.000 detentos, reeducandos, e já a Peixoto de Azevedo tem quase 300 presos, que a gente pode ter a condição de otimizar a mão de obra dos nossos profissionais do sistema prisional com a tomada de conta dos reeducandos. Tá. O que o Estado de Mato Grosso tem tratado com o ministro da Justiça sobre as nossas fronteiras? Porque as nossas fronteiras são imensas e a União tem que ajudar a cuidar disso. A União se compromete com isso? Como é que está esse entendimento? Esse é uma grande missão que o governador me passou, para que a gente faça o enfrentamento com esse problema nosso de fronteira. Nós temos aqui hoje 900 quilômetros de fronteira, dos quais tem uma delegacia da Polícia Federal e 2 delegacias da Polícia Rodoviária Federal, que é um número insuficiente para tomar conta na fronteira. Nós tivemos recentemente a visita do secretário nacional de Segurança Pública, general Teófilo, que já comandou a brigada aqui, e nós mostramos para ele, na visita na fronteira, a necessidade de efetivação de maior controle daquela área, visto que, já demonstrado pelas atividades de segurança do Brasil, a grande parte da droga que é consumida pelo Brasil afora passa por nossas fronteiras. Passa por aqui, por Mato Grosso do Sul e Rondônia. Então, drogas que vão para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, todas passam por aqui. Armamento utilizado principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, na zona urbana de São Paulo, passam por aqui também. Então, se a gente não melhorar o patrulhamento da fronteira, nós vamos sempre tratando dos efeitos, nunca das causas. A causa é a fronteira, que a gente tem que melhorar o nosso patrulhamento. O ministro Sérgio Moro está ciente disso, até porque, constitucionalmente, Antero, a competência para mexer com o tráfico de drogas é da Polícia Federal. Os estados fazem convênios para poder fazer o tráfico local. E acaba que nós estamos fazendo, além do tráfico local, o tráfico internacional também, porque não tem capacidade hoje de tomar conta de todo o tráfico a Polícia Federal. Crime de lavagem de dinheiro, na sua maioria, é crime federal. E os estados, através das delegacias de Polícia Judiciária Civil, também estão fazendo isso. Então a União tem que observar que muitos dos crimes que são de competência da União estão sendo tratados pela Polícia Judiciária do Estado e pelas forças do Estado, como é o GEFRON. É uma unidade que está atuando na fronteira e que tem muita condição de fazer a repressão ao roubo de carga, ao roubo de carros e o tráfico de drogas. Secretário, tem um ouvinte na linha querendo fazer uma pergunta para o senhor. Alô, bom dia. Bom dia, Pedro. É José Roberto, tudo bem? Tudo bem, Zé Roberto. Pode fazer a pergunta para o secretário. Desculpe, eu acabei de ligar o rádio. Como que é o nome do secretário? Doutor Alexandre Bustamante, secretário de Segurança Pública de Mato Grosso. Doutor Alexandre, bom dia. Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu sou um matogrossense, um cuiabano de coração. Eu vim para cá no final de 80. Eu estou perto de fazer 40 anos de Mato Grosso. E o discurso do senhor eu ouço desde aquela época. Então, eu gostaria de saber se ao final deste governo, aos 4 anos, eu vou continuar escutando a mesma conversa e no próximo governo vai estar a mesma entrevista do companheiro Antero aí e um novo secretário vai estar falando a mesma coisa. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: aonde que está o gargalo que isso nunca a gente vê um avanço na solução?
já criou o projeto Civão, que eu não sei se engloba a fronteira ou não, já se criou tanta ideia para controlar essa fronteira, sempre esbarra. Agora você está falando que tem uma delegacia disso, um daquilo, e olha, só eu tenho quase 40 anos aqui. E o problema persiste. Gostaria de saber qual que é a sensação do senhor? Incompetência, falta de dinheiro, corrupção, ou mais alguma coisa que eu não tenha me lembrado agora, ou é tudo um pouco disso tudo junto? Gostaria que o senhor realmente visse isso e que essa nova gestão, junto com essa nova gestão federal, encarasse isso realmente de frente e fizesse alguma coisa de diferente do que eu tenho visto em todos esses anos. O Antero foi parlamentar, foi senador, ele sabe disso, ele deve ter lutado contra isso, ele trabalhou algumas frentes disso, mas ele não, parece que as coisas não andam, não consegue. E a fronteira está aí, do mesmo jeito, a mesma situação. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação disso para nós aqui, que moramos aqui, que estamos preocupados. A gente está agora com o PCC, com o Comando Vermelho, batendo na nossa porta aqui. Mato Grosso está começando a ficar interessante. Aqui é fácil de manipular esse tráfico. Então, nós temos que tomar muito cuidado, senão daqui a 10, 15 anos nós podemos virar um problema muito mais grave com a vinda dessas facções para cá. Muito obrigado e bom dia para todos. Tá, bom dia, obrigado pela participação. O doutor Alexandre Bustamante. Na realidade, José Roberto. José Roberto, na realidade a sua preocupação é a minha, né? Eu sou policial federal de carreira, conheço bem essa fronteira, conheço bem a competência e a luta contra o crime. A luta contra o crime é uma guerra, né? Que tem batalhas, umas a gente ganha, outras eles ganham. O estado de Mato Grosso, vendo a omissão do governo federal na região de fronteira, criou o GEFRON. É uma ferramenta que o estado tem, que diuturnamente a gente faz esse enfrentamento. Precisamos de mais, na realidade. Precisamos de mais atuação das forças federais na fronteira. Eu acredito que o governo federal, ao dar poder de polícia para o Exército na faixa de 150 quilômetros de fronteira, tenta, com essa capacidade do Exército, de aumentar a fiscalização, mas a gente percebe, como força policial e como força investigativa, que a gente tem que ter mais presença, porque nem todo mundo da fronteira é ruim, a maioria é gente boa, trabalhadeira. O problema é que quando você vê uma arma em punho na sua cabeça, o cara acaba sentindo a pressão do crime organizado. E lá temos o GEFRON para atuar na faixa de fronteira, com 130 homens, e que faz um trabalho brilhante. Esse ano, por exemplo, já foram 2 toneladas de drogas apreendidas só com o trabalho do GEFRON. Então quanto que isso representa? Eu não sei quanto representa na produção de drogas. Eu sei que a gente vive de batalhas e todo dia a gente tenta ganhar uma batalha, mas a guerra ainda não acabou. Na verdade é o seguinte, né? Essa é uma luta muito antiga e a responsabilidade da fronteira é do governo federal, né? Eu acho que a responsabilidade de combate ao crime organizado perpassa o nosso governo. Porque o Brasil realmente não produz droga, né, Antero? Ele está do lado de lá da fronteira. E o que a gente tem que resolver é criar as condições para o nosso país vizinho parar de produzir drogas e começarem a trabalhar de forma a produção de alimentos ou qualquer outra coisa, desde que pare de produzir drogas. Tá bom. Nós estamos com o telefonema aqui. Bom dia, doutor Jânio. Tudo bem? Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. Antes da Constituição de 88, quem tomava conta das fronteiras eram as Forças Armadas. Inclusive eu, quando comandei o Pelotas durante 4 anos em Catos no segundo DFE. Passou essa atribuição para a Polícia Federal. Não deu efetivo, não deu meios, aumentou o tráfico de droga, aumentou o tráfico de armamento. Nós tínhamos uma palavrinha no exército que chama MITEM, Missão Inimigo, Terreno Inimigo. A missão a polícia sabe. O terreno ela tem. Falta meios, condições para combater esse crime, doutor? O senhor entendeu? Entendi. Vamos lá. Realmente, hoje também a competência é do Exército, né? Uma lei federal permite que o Exército tenha atuação na faixa de fronteira. A Polícia Federal, ela é insuficiente porque não consegue fazer o patrulhamento. Faz um trabalho de inteligência muito bom, muito forte na região da faixa de fronteira, mas não tem braços e pernas para atuar.
E então a gente tem uma força-tarefa conjunta entre o Estado e a União, que tem a inteligência da Polícia Federal trabalhando muito ativamente, junto com o braço armado que é o GEFRON e a Polícia Militar na região de fronteira. Os resultados são bons, mas tinham que ser melhores. O que eu acredito que se a gente não melhorar, não destruir o potencial do crime organizado no país vizinho, aí eu não sei como resolver, sabe, Antero? A gente vai continuar enxugando o gelo do lado de cá. Até porque tem o princípio da autodeterminação dos povos, né? Exatamente. Então a gente tem que o Brasil tinha que dar um jeito de acabar com os laboratórios de droga do lado de lá, como melhorar, evitar que os carros roubados brasileiros sejam... Você tem uma ideia, Antero? O ex-presidente da Assembleia, Riba, teve um avião roubado no Brasil, né? E esse avião está sendo utilizado pelo governo boliviano na Bolívia. Pois é. E carros roubados na Bolívia, até teve uma ação positiva à época, deputado Emanuel Pinheiro, que conseguiu até amenizar o problema aqui, mas não resolveu. Mas tem mais um telefonema aqui no ar. Alô, bom dia. Bom dia, Antero. É Almir que está falando. Almir, o secretário Bustamante está te ouvindo. Ok, obrigado. Não, é que eu acho assim, né? A gente tem hoje uma tecnologia tão avançada, eu fico pensando, né? Lá na China, né? Construíram uma muralha em meio de montanhas de 21 mil quilômetros, né? Com a tecnologia da época. Hoje a gente não consegue, sei lá, pavimentar uma fronteira, fazer um acesso, né? Para que a polícia ou a federal, o que quer que seja, o exército, tenha uma movimentação aí em 900 quilômetros. Eu fico pensando, não vamos fazer um muro, né? Fechando, mas se a gente não tem como pavimentar para ter uma fiscalização, né? Então, isso que eu fico pensando, né? Lá na Idade Média construiu-se uma muralha de 21 mil quilômetros em meio de montanhas, né? A gente não consegue fazer nem um asfalto ali, uma rodovia, para que possa ter uma fiscalização constante. Bom dia. Bom dia. A realidade, quanto a muro, Almir, é um negócio meio louco, né? O Donald Trump mesmo propõe finalizar o fechamento do muro entre os Estados Unidos e o México. Já existe uma parte que é murada e ele quer finalizar o restante. Mas o problema não está trabalhar, eu penso, não está trabalhar nos efeitos, mas sim nas causas. Não adianta a gente colocar um muro, a gente tem que terminar com os laboratórios de droga do lado de lá. Nós temos que evitar que o governo boliviano recepcione e legalize os carros roubados no Brasil do lado de lá. Esse enfrentamento que o Brasil tinha que dar um jeito de fazer. Porque no Brasil não vem carro roubado ser legalizado aqui. Tem que ter nota fiscal, tem que estar tudo direitinho. Do lado de lá é só tirar a placa e colocar uma placa boliviana que fica muito fácil de legalizar os produtos roubados no Brasil. Caminhão, carro, carga, tudo. Né? E produzem droga com larga escala. Mas a coca é uma tradição. A folha de coca é uma tradição boliviana. A cocaína eles não fazem uso do lado de lá. E nós temos que proibir isso. Os laboratórios de refinar droga e que o governo boliviano recepcione o material roubado do Brasil. Secretário, uma das maiores dificuldades que qualquer secretário de Segurança Pública de Mato Grosso teve é porque, assim, historicamente, a Polícia Civil fala assim, não, eu sou a Polícia Judiciária Civil, eu tenho o poder de investigar, eu não quero saber de me unir com a Polícia Militar. A Polícia Militar fala, não, eu tenho a força da repressão, não quero saber de me unir com a Polícia Judiciária Civil. E o senhor tem se empenhado num trabalho da integração da Polícia Civil com a Polícia Militar. Não é transformar a Polícia Civil em militar e nem a militar em civil. Como é que esse trabalho tem sido possível e se o senhor acredita que isso vai trazer resultados positivos para Mato Grosso? Eu brinco muito que a Secretaria de Segurança Pública é uma mãezona com 7 filhos hoje, né? E lá os 7 filhos são a Polícia Judiciária Civil, a PM, o Corpo de Bombeiro, a Politec, o Sistema Prisional, o Sistema Socioeducativo e o Detran. Todos, cada um filho de um pai, cada pai diferente, todos têm que viver junto e um não gosta do outro. Mas a gente tem que fazer essa integração da família, que a família é segurança pública. Então a gente está cada vez mais fazendo cursos de capacitação mesclado, foi ter esse do drone agora. Tinham policiais civis, policiais militares, corpo de bombeiro.
a gente entende que não tem como usurpar a função um do outro, mas que um depende do outro para que a gente ganhe essa luta, essa vitória. O exército mesmo tem cavalaria, infantaria, tem os mariners, tem tudo junto, e todo mundo tem que trabalhar junto, porque senão perde a guerra. Né? E eu falo que a luta contra o crime organizado é uma guerra que está instituída. Não adianta a gente ficar colocando panos quentes num país em que em 2018 foram 63 mil mortos de homicídio no Brasil. Ou seja, a guerra está posta no Brasil. A gente tem que saber só como vai relacionar isso dentro de um país que tem a democracia feita o Brasil tem. Mas nós temos uma guerra travada contra o crime organizado. Não pode um país do tamanho do Brasil ter 63 mil mortos e o pessoal achar que isso é natural. Né? Eu acho que nós temos que ter um enfrentamento, nós temos que ter legislações mais severas, nós temos que ter as forças policiais, não só do Estado, mas mais integradas, a União, Estados e alguns municípios, onde é que tem forças municipais de segurança, para que a gente faça um trabalho maior e melhor. Tem mais um ouvinte na linha, alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Neuzito, doutor Fábio. Neuzito, do bairro Doutor Fábio. E eu, seu ouvinte fiel. Obrigado, Neuzito. Obrigado pela audiência. O doutor Bustamante está te ouvindo. Eu quero saber dela o seguinte, todo mundo sabe que o telefone não tem perna, não tem asa, é levado por alguém. Não precisa bloquear celular lá dentro, é só não deixar entrar, é simples assim. Não tem um detectador de metal até hoje, que tudo que passar tem que ver que o metal que passar, isso não custa um absurdo para colocar e nem organizar. E outra coisa, se acabou que deixar entrar celular, tem que ser punido, tem que ser mandado embora. Não interessa que ele é concursado, que coisa que ele é, tem que mudar tudo esse esquema. É só não deixar entrar o celular lá dentro, aí. Não é bloquear coisa nenhuma. Mas um dia a Globo mostrou lá tirar 6 toneladas de coisa dentro do presídio, entre geladeira, televisão, tudo. Isso é uma vergonha para o brasileiro, para o Mato Grossense. Obrigado, Danielzito, sua revolta com a coisa errada. Tá certo, Neuzito, eu concordo plenamente com você. A nossa luta cotidiana é para evitar que entre celular lá dentro mesmo, entendeu? Mas a gente sabe que é uma luta complexa, né? A gente é igual contra a luta contra a droga, a gente não quer que tenha droga circulando na nossa cidade e a gente não consegue barrar isso. Mas as nossas lutas, as nossas guerras, cada vez tem de mais ser feito essa que aconteceu agora ontem, da apreensão de 21 celulares dentro da comida. Né? Nós já colocamos portas com sensores para poder evitar a entrada de metais, mas cada vez mais a gente tem feito enfrentamento direto. E isso aí é detectável ou foi só a inteligência que detectou e aí Não, foi um trabalho conjunto de inteligência com a equipe lá de fiscalização, que na hora que estava fazendo a fiscalização da alimentação que estava chegando aos presos, foi detectado o aparelho celular. Tem mais uma ligação? Alô? Bom dia, Pedro. Sou eu novamente, José Roberto, secretário. Certo. José Roberto, só faz um favor. Já baixei. Abaixa um pouco o rádio aí, porque está dando microfonia. Tá legal. Secretário, ouvindo todas as respostas que o senhor deu até agora, inclusive aquela minha pergunta e a dos outros ouvintes, e os questionamentos anteriores, a gente fica com aquela sensação que o brasileiro tem hoje, que tem corrupção em todo lugar. Que esse também é um ponto importante para ser combatido. Eu relembro aqui uma situação que virou notícia internacional e que aqui no Brasil virou boneco de carnaval. O japonês da Federal. O cara apareceu na televisão conduzindo gente importante para a cadeia. E trabalhou com tornozeleira. Porque foi pego facilitando o contrabando com mais alguns funcionários lá na fronteira. E o cara já virou um ícone nacional, porque ele virou o japonês da Federal, tinha boneco de carnaval, máscara de carnaval, homenageando um cara desse. Ele não foi exonerado sumariamente da polícia como um exemplo. Então, eu acho que tem muito acobertamento, a gente tem uma sensação de que tem impunidade demais e que a corrupção rola solta, porque nós sabemos muito bem, é um ditado antigo dos nossos bisavós, uma maçã podre estraga um cesto inteiro, se ela não for removida de lá.
Não que as outras maçãs estavam podres, não, mas elas vão ser contaminadas. Então, eu acho que esse é um problema, um dos grandes problemas que as novas gestões hoje no Brasil, que parecem estar com uma nova visão, dando uma nova esperança para o povo, teria que atacar. Começou-se um trabalho muito importante na Lava Jato, ela não tem nada a ver com tráfico de drogas, com esse outro tipo de crime, mas é um exemplo de ação que poderia ser aplicada em outras situações também. Porque esse exemplo do japonês da Federal é vergonhoso para nós, virou motivo de chacota. Chacota. Eu tenho um sobrinho que mora na Inglaterra e falou, tio, quando apareceu aquele japonês lá no carnaval e sendo homenageado com máscara e tudo, virou um ícone no país, com tornozeleira no pé, conduzindo gente ou coercitivamente, ou para uma averiguação, uma prisão, seja lá o que for, virou motivo de gozação. Eu falei, isso só pode acontecer em país de terceiro mundo. Ele escutou isso lá, ele mora em Londres, ele falou para mim. Quer dizer, pô, a gente fica envergonhado com tudo isso. Obrigado. Tá bom. Zé Roberto, o sistema brasileiro de julgamento, né, do qual o Antero foi constituinte, dá duplo grau de jurisdição, dá ampla defesa, dá direito de defesa à pessoa que está sendo presa, e é o que aconteceu com ele. Ele foi preso numa operação em Foz do Iguaçu chamada Sucuri, do qual eu fui coordenador da operação. Né, ele foi preso naquela oportunidade com mais de 20 policiais federais que facilitavam o contrabando naquela região. Respondeu o processo administrativo, respondeu o processo judicial, e aí cabe às esferas do judiciário fazer o cumprimento da lei e da ordem que está posta. O japonês da Federal hoje, ele trabalha na custódia em Curitiba, por isso que ele aparece na condução de presos. Ele não trabalha no processo investigativo, mas trabalha na custódia, de onde faz a escolta de presos para depoimento. Secretário, o que é GAP? GAPE. Não sei. Aqui está como sendo Grupo de Atuação em Perícias Especiais. Nasceu em 2018, sendo sua primeira atuação em janeiro deste ano, na invasão na Fazenda Bauru, do ex-deputado estadual José Riva. GAP eu acho que é um grupo de atuação policial. Eu não sei a cabeça assim. Essas siglas são muitas siglas, Antero. Ele é ligado a quem? É ligado à Politec, à PM, à Civil? A diferença entre o acionamento do GAP e da equipe do plantão é o trabalho conjunto e multidisciplinar, uma vez que o plantão da criminalística metropolitana... É um grupo de ação de peritos. De peritos, né? Sim. E que foi encontrado, inclusive, uma alçada, duas ossadas, etc. E tal. São grupos táticos, grupos especializados, grupos que estão à disposição. A gente, muitas vezes, como não tem perna para tudo, cria alguns núcleos de atuação mais especializados. Você não consegue capacitar todos os peritos. Então, você capacita alguns peritos para que a atuação mais específica em determinados crimes. Então, que nem tem o BOP, né? Vamos fazer uma analogia ao BOP da Polícia Militar, que é um grupo de ação, onde tem contra-terrorismo, onde tem combate a explosivo. Você não consegue capacitar todos os policiais militares a mexer com explosivo. Então você pega um grupo especializado, capacita ele com as melhores técnicas disponíveis para que eles atuem em determinados eventos. Secretário, tem um áudio aqui de um ouvinte que chegou. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Antero. Bom dia ao secretário. Eu queria fazer uma pergunta sobre o drone. Eu moro aqui em frente ao 15 de maio e é um residencial, tem aquelas casinhas da Caixa. Então são mais de 300 casas que tem aqui. E já por 3 vezes eu já presenciei um drone rondando aqui as casas aqui. Aí você fica na dúvida. Não sei se também é algum bandido olhando as casas, que tá acontecendo muito assalto aqui também. Ou se de repente pode ser a polícia que está olhando o movimento dos bandidos também. Queria saber a posição sobre isso. Como que é o nome dele? Jusilei. Ouvinte, vou falar com você o seguinte: procura a unidade da Polícia Militar próximo da sua residência. Faz a denúncia do que você está suspeitando, que pode ser uso de policiais ou uso de
policiais eu acho difícil, mas uso para o bandido, que os bandidos também estão usando drones para poder fazer levantamento nas residências, para poder cometerem assalto. E aí a polícia vai dar um jeito de localizar através de investigação o sinal desse drone e explicar para a pessoa que está operando, ver se tem a capacitação e a permissão do Estado para operar drone e proibir se for o caso. Eu estou entrevistando aqui o secretário de Segurança Pública, o doutor Alexandre Bustamante. Secretário, tem determinadas situações que causam assim, uma enorme interrogação na cabeça da população. A população já tem assim uma vocação até para não acreditar muito de que essas pessoas, principalmente as mais poderosas, também entram no radar da questão da polícia, né? Às vezes, essa granfinagem comete crimes mais fortes do que aqueles que são praticados na periferia. Isso não significa dizer que a diferença de poderio econômico, o crime seja menos significativo. E as pessoas ficam assustadas com o tanto de situação que tem em Mato Grosso e fica tudo por isso mesmo. Como, por exemplo, essa questão da roubalheira que aconteceu com o dinheiro da saúde. Alguns médicos foram presos. Há uma intuição que foi feita uma delação. Ninguém confirma a delação, mas não há nenhuma providência. Quer dizer, se foi feita a delação ou não, ninguém... Enfim, não há nenhuma mobilização para qualquer providência no sentido de reparar o cofre público e de estabelecer justiça. Quem tirou dinheiro da saúde merece também ir para a cadeia. Antero, você, constituinte experiente, jornalista de vanguarda, sabe da dificuldade que é a produção de provas. O crime também não está lá esperando a polícia bater a sua porta e fazer a entrega das provas suficientes para poder ser condenado. Um grande exemplo que a gente tem no mundo em matéria de investigação é Al Capone nos Estados Unidos, né? Que era um grande contrabandista e foi preso por crimes fiscais, né? A polícia, quando enfrenta a criminalidade organizada, no caso da Operação Sangria que você está falando, ela se prepara, ela investiga, ela busca cruzamento de dados entre entre movimentações financeiras, telefonia, que é onde que deixa rastros para a produção de provas, né? E a gente tem feito isso. Cada vez mais o Estado tem se preparado para utilizar as ferramentas que tem. Exemplo, a Polícia Judiciária Civil em 2013 e 2014 recebeu um laboratório de análise financeira, que são poucos no Brasil, e utiliza essas ferramentas para poder fazer o acompanhamento da movimentação financeira dos crimes de grande monta, como é o caso da Operação Sangria. Que você não consegue apagar os rastros do dinheiro que estão no sistema financeiro, né? Repasse financeiro, movimentação para cá, dinheiro para lá, tenta localizar a forma. Os contadores que trabalham para o crime tentam dar legalidade a esses crimes, a gente tenta mostrar da ilegalidade, mas nós temos também toda uma estrutura legal, judiciária, que está posta aí, que também poderia trabalhar mais para a sociedade, e não em favor do crime. Por que em favor do crime? Fazem legislações que inverte a situação e cria a possibilidade que a polícia invente prova, ou crie as provas, ou elabore as provas, enquanto tinha que inverter o ônus da prova, como é no crime de lavagem de dinheiro. O criminoso é que tem que provar de onde veio o dinheiro, e não a sociedade falar, mostrar de onde é que poderia ter vindo o dinheiro. Nós temos que começar, no Brasil, essa é a visão que eu tenho, começar a inverter o ônus da prova. A pessoa que tem que provar que é inocente, não o Estado provar que ela é culpada em determinados crimes, especialmente os crimes de corrupção. Eu acho que a pessoa que está envolvida em corrupção, especialmente os crimes de colarinho branco, ela tem que o Estado tem que fazer com que ela prove a sua inocência. Provar a inocência, que eu digo o seguinte: o Estado acusa e ela que prove de onde que vem a fortuna, muitas vezes, que ela tem. E que não vai se conseguir fazer, porque trabalhando é difícil a pessoa ficar rica e milionária como alguns são por aí. Doutor Alexandre Bustamante, seria muito bom continuarmos com a entrevista, mas infelizmente rádio é tempo. A nossa entrevista acabou.
mas foi uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de agradecer você, Antero, a todos os ouvintes. É uma honra voltar aqui, colocar a Secretaria de Segurança Pública à disposição da sociedade mato-grossense como um todo e ter a certeza aos ouvintes que os profissionais da área de segurança cada vez trabalham para dar à sociedade a melhor segurança possível, a melhor sensação de segurança, e o trabalho é dioturno, tanto do colega que está lá em Vila Rica, do que está lá em Rondolândia, do que está em Cássio, do que está em Tiquira. Ou seja, nos 4 cantos do estado de Mato Grosso nós estamos trabalhando cada vez mais para melhorar a segurança do estado e do país. Então, são 8h05. Eu entrevistei aqui o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, o doutor Alexandre Bustamante.